Oi, oi, tudo bem? Espero que sim. Nem sempre a gente consegue estar bem, mas a gente tenta. A gente faz a nossa parte, a gente procura entender o que está acontecendo, a gente entrega, confia, tudo isso faz parte. Nós estamos vindo do 6 de paus, que vai representar os momentos de conquista. Sempre que você tiver uma conquista interna, que você sentir que valeu a pena o que você passou, valeu a pena o que você enfrentou, essa vai ser a representação do 6 de paus. Então é um momento onde você consegue de alguma forma compartilhar a sua alegria. O 6 de paus ele é simples, mas ele contém o perigo da inflação diante dos elogios, diante do reconhecimento vindo de fora. A gente precisa se desapegar disso também. Depois nós vamos para o 7 de paus. E no 7 de paus a gente aprendeu que em alguns momentos a gente se sentirá atacado. E isso faz parte da vida. Esses ataques são formas de fortalecimento. Se a gente procura se desenvolver com verdade, se a gente procura se desenvolver com firmeza, com integridade, com solidez, a gente precisa encarar o mundo. A gente não pode querer se desenvolver e se fortalecer espiritualmente apenas na imaginação. Assim não funciona. Então, no mundo, a gente enfrentará questões, pessoas com pouca luz, com pouca consciência, em outras fases do processo de desenvolvimento espiritual. E essas serão as nossas provas. Essas serão as pessoas que parecem que não deveriam aparecer no nosso caminho, mas o que elas representam, né? O 7 de paus muitas vezes também vai representar um momento onde você está lutando pelos seus sonhos, por exemplo, e você não recebe nem elogios, nem ataques, apenas o silêncio. Você não tem garantia de nada e você precisa de alguma forma se sustentar. Você confia, mas você não tem certeza. O mundo lá fora pode estar acontecendo, nada indica que você está num bom caminho, exceto a sua confiança, a sua fé, a sua presença, algo lá dentro que pede para que você continue. E então nós seguimos adiante e encontramos o 8 de paus. O 8 de paus vai representar um momento de alinhamento. O 8 de paus é um dos arcanos do naipe de paus mais sutis de todos, porque ele representa de forma simplificada o movimento da vida. Esse movimento acontece justamente porque as coisas estão alinhadas. No 7 de paus você de alguma forma passa pelas provações, onde você precisa sustentar o seu lugar, porque você chegou onde você chegou por mérito, porque você chegou onde você chegou justamente por ter enfrentado batalhas. E no 8 de paus essa sustentação se alinha com o movimento do sagrado. No 8 de paus nós vemos o nosso guerreiro de braços abertos, enquanto 8 bastões de fogo caem do céu. Esses bastões de fogo vão representar o alinhamento acontecendo. Esse alinhamento pode ser traduzido com a vida acontece, as coisas acontecem. Você fez a sua parte e agora as coisas vão se encaixando. Parece que as portas vão se abrindo na sua vida. Esse é o 8 de paus. Então, enquanto o nosso objetivo diante do 7 de paus é o ataque e a defesa, principalmente a defesa daquilo que a gente quer se tornar, daquilo que a gente já conquistou também, no 8 de paus o nosso movimento ele é mais sutil. No 8 de paus, mais do que nunca, nós precisamos observar a nossa presença diante do que acontece. Então, no 8 de paus, as coisas começam a acontecer. Um movimento que você fez, que levou a outro, que levou a outro acontecimento, que te trouxe um resultado e as coisas parecem que vão se alinhando. Depois de batalhas enfrentadas, esse é um momento de respirar. O respiro acontece justamente porque você sente que as coisas estão saindo do lugar.
Porém, nós estamos falando do naipe de paus, nós estamos falando do elemento fogo. Às vezes esses acontecimentos, eles são sutis e interiores. Nós estamos falando aqui de sensações corporais, por exemplo. A sua intuição te faz sentir que tudo está se encaixando, que tudo está valendo a pena. O seu silêncio faz você sentir que você está no caminho. Você ergue os braços aos céus, assim como o guerreiro na imagem, e simplesmente se entrega mantendo a sua presença. É importante mantermos a presença aqui para que o alinhamento permaneça nesse estágio. Justamente diante dessa presença que deve ser buscada e mantida, nós encontramos oculto aqui o arcano maior número 8. Nós encontramos a força. O arcano da força é o arcano que nos lembra da necessidade sutil, sublime, de organizarmos amorosamente e confrontarmos amorosamente o nosso animal interior, o nosso instinto. Então, se o 8 de paus representa o alinhamento e o movimento da vida acontecendo, é o momento onde o nosso animal interior, o nosso animal de poder, ele está livre, ele quer se movimentar. Porém, é preciso lembrar que existe a necessidade de contermos um pouco essa força instintiva para que a gente não haja de uma forma descontrolada, para que a gente não aproveite que as coisas estão acontecendo e simplesmente se perca. O objetivo é agir de acordo com o instinto liberto, com o instinto solto, com o instinto sublimado, mas em presença. O 8 de paus ele é muito sutil. As coisas acontecem, mas é importante lembrar que a gente não pode se dispersar. Foco, presença e domínio dos nossos instintos. Caso contrário, as coisas acontecem, o desejo se manifesta, a gente se entrega ao desejo. As coisas acontecem, você passa por um momento de raiva, você se entrega à raiva. As coisas acontecem, as suas emoções entram em ebulição, é o momento de você observá-las para não se perder. Essa é a força oculta aqui. Junto também, oculto ao 8 de paus, nós encontramos o arcano 17. 1 mais 7, 8. Aqui nós encontramos a estrela. Então, diante desse alinhamento que o 8 de paus representa, nós encontraremos naturalmente as sincronicidades. Aqui é o momento onde, justamente devido a esse movimento estar acontecendo, depois das provações que a gente passou, a gente começa a encontrar e observar as coisas se alinhando a partir também das sincronicidades. Um convite, uma pessoa que você pensava nela aparece na sua vida. De alguma forma você sente que o fogo está fluindo, assim como a nossa imagem aqui ao lado. A estrela aqui também representa que, justamente por você sentir que as coisas estão acontecendo, a esperança se amplia. Aquilo que você plantou, aquilo que você continua lutando, de alguma forma se torna cada vez mais próxima do real. Então a sua esperança, ela se acende. Porém, ainda mais profundo que isso, nós encontramos também a nossa fé. O 8 de paus é um momento de alinhamento também da nossa fé. Diante das coisas acontecendo, quando a vida se prova consistente, quando a vida se prova dinâmica e quando a vida mostra que está acontecendo, quando a gente consegue observar com sutileza que parece que algo está nos guiando, que parece que algo está nos levando adiante, a nossa fé se amplia também. Essa é a estrela que oculta. Então, de forma simples, o 8 de paus saindo numa leitura, momento de acontecimentos, momento de alinhamento, momento onde devemos observar que as coisas estão acontecendo. Mesmo que não sejam totalmente perceptíveis, o movimento está fluindo. Se ele sai numa leitura, mesmo que você não perceba a diferença na sua vida, busque sentir lá no fundo que as coisas estão acontecendo e em movimento. Só de você sentir que você está vivendo um dia após o outro, mas de forma
aonde você está saindo do lugar, mesmo que você não saia de casa, por exemplo, mesmo que você não faça grandes movimentos da sua vida, isso já é valioso. Porque quando nós falamos do movimento do elemento fogo, não necessariamente nós precisamos considerar apenas o movimento geográfico. Só de você sentir que você hoje tem mais coragem de fazer o que você não teria coragem de fazer ontem, isso já é evolução. Só de você sentir que a sua identidade hoje já não é exatamente a mesma de um ano atrás, por exemplo, porque você já tem mais luz, você já tem mais consciência, isso também é movimento do elemento fogo. Só de você saber que o que um dia você considerava como uma meta, quando você alcança essa meta, naturalmente outras metas aparecem. Isso também é o elemento fogo. Às vezes é uma meta pessoal e íntima, uma superação pessoal, íntima, silenciosa. Isso também é um movimento do elemento fogo. Esse também é o movimento representado pelo 8 de paus, que nos traz o alinhamento. Então nós seguimos adiante e vamos para o 9 de paus. Estamos quase finalizando a jornada desse naipe.